em Romanos 8. Romanos capítulo 8. E essa mensagem tem muito a ver com o que nós já cantamos hoje nessa noite. Nós falamos um pouco do amor de Deus sobre nós, mas poucas as vezes nós refletimos o quanto que foi feito para esse amor nos alcançar. E eu queria falar sobre uma vida no Espírito é uma vida responsável. Ser alcançado pela graça de Deus nos coloca diante de uma vida de responsabilidade, de corresponder a uma salvação. E Paulo vai falar no capítulo 8 sobre a justificação. Ele começa o capítulo falando: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E ontem eu estava conversando na comunhão da igreja com um grupo de irmãos sobre crimes, pecados e sobre crimes hediondos, aqueles que mexem com a nossa alma e nos deixam, às vezes, fora de si. E estávamos falando sobre crimes de feminicídio, crimes contra crianças, abuso. E eu estava falando do quanto isso me ira, E aí, no meio da conversa, a gente estava falando: caramba, imagina, isso acontece com a sua filha. Eu falei: irmãos, eu estou pronto para o réu primário, tranquilamente. E falo isso a partir de uma justiça própria, entende? Encostou a mão nos meus, irmão, vai me enfrentar diferente. Só que a justiça de Deus, ela é diferente. Porque a mesma justiça que me alcançou, tendo uma vida muito, entre aspas, comum, dentro de uma moral, de uma ética que é comum a todos, a gente pensa essas coisas e acha que o malfeitor que nos toca e faz barbárie, ele não pode receber a justiça divina. Mas a Bíblia fala que todos nós somos iguais diante de Deus. E quando a Bíblia fala isso, ela quer dizer que há maldade em nós, inclusive para nos tornarmos como essas pessoas. E aí, nesse momento, você pode falar: que isso? Tá doido? O ponto é: mexa naquilo que cause desequilíbrio a você. A justiça divina, ela não é aplicada, pensada da mesma maneira que a justiça humana. Quando Deus olha para o mundo e ama e decide dar o Filho, Ele está olhando para todos como igual e oferecendo salvação para gente boa, gente mais ou menos, mas principalmente para gente muito ruim, que carece da graça de Deus. E a minha intenção nessa noite é que você reflita sobre a bondade e a justiça de Deus na sua vida. E você observe como você está vivendo diante disso que foi ofertado a você. Imagina, não existe mais condenação para nós. O quanto isso é poderoso, mas o quanto isso faz com que vivamos uma vida que agrada ao Senhor. Eu queria ler do verso 1 ao 4 para nós começarmos. Você que já abriu aí, acompanhe comigo. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne,
Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse texto ele é muito poderoso, irmãos. E você que nunca leu a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, é importante que a gente leia para a gente ter clareza sobre pecado, a transgressão do pecado na vida do homem e como a graça chega até nós, nos salva, nos justifica e nos coloca numa vida de santificação. Mas é muito interessante que, ao pensarmos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, a gente já começa também com uma condenação. Os que estão fora de Cristo estão condenados. Se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, os que vivem fora de Cristo já estão experimentando uma condenação. E por que isso? Porque Paulo vai dizer que o pecado é uma prisão. E o homem comum, sem o Espírito Santo, não consegue entender e nem dominar a si mesmo, porque ele vive em prisão. O pecado é essa condição que bloqueia a vida do homem, que faz com que ele viva o que ele quer, a partir dos seus próprios desejos, anseios, crenças. Mas há uma suposição na sua mente de que ele é dono da sua própria vida e livre para fazer o que quer. Paulo está falando que o pecado é como uma jaula invisível aqui. Existe uma herança por causa do pecado na carne que o homem não pode dominar. E Paulo está falando para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. É como se recebêssemos da parte de Deus um aval, uma carta, como é que é o nome, Amanda? Sobre aquilo que nos absolve diante da justiça. Um habeas corpus definitivo, que ele vale para todo sempre, para tudo o que já fizemos no nosso passado, estamos fazendo e ainda vamos fazer. E aí a nossa mente precisa se voltar. Quem é esse que tem capacidade para perdoar pecados dessa maneira? E mais, ao olhar um Deus tão poderoso, tão bondoso, que cantamos aqui, e muitos choraram, Deus me ama, porque é uma verdade que nos toca, ela é real, ela é latente. Ao ver um Deus que nos ama, que Deus é esse que pode apagar os meus pecados? E aí eu vou para que lugar, irmãos? Sou um homem que careço da misericórdia de Deus. E a primeira consciência que Deus provoca no homem, diante do amor de Deus revelado, não é quem você é a partir dos seus predicados e qualidades, mas é sobre os seus defeitos. Conhecer a Deus, a graça, e entender que não há condenação mais, é ter clareza da necessidade do quanto precisamos de Cristo. E podemos achar que, por termos uma ética polida, uma moral ajustada, porque a civilização ela foi construída nos padrões cristãos. As leis foram feitas a partir disso. Então todos de alguma maneira têm uma moral afiada. O que é certo, o que é errado.
Só que foi necessário, por causa do como eu vivo e do como você vive, que Cristo fizesse uma substituição. O nome desse documento que a Amanda falou, o habeas corpus, tem a ver com isso. Nada nesse mundo seria capaz de transformar gente como eu e você. Lembra do que eu comecei falando? Que eu estou pronto para o meu réu primário? Não leve a sério isso. Mas dá um negócio no peito. Lembre agora daqueles desejos que você tem e você não consegue lidar com ele. Daquela maldade que sobrevém ao nosso coração quando alguém nos tira da graça, quando alguém faz algo que é injusto, quando alguém faz maledicência, fofoca contigo. Lembra desses desejos? Só Jesus pode removê-los de você. E eles estão aqui para nos mostrar uma humanidade que carece de uma dependência. A substituição penal que Cristo nos oferece, trazendo essa realidade para nós que não há mais condenação, é necessário que a gente pense nessa noite que alguém deu a vida por nós. Nós não podemos falar do amor de Deus excluindo o sacrifício, senão vira uma obra de romance. E aí a gente canta essa música, ela alcança nossos corações, nós choramos, mas nós excluímos que um homem inocente morreu por nós. E não só morreu por nós, morreu por gente como nós, capazes de fazer toda sorte de maldade, capazes de se desviar de tudo aquilo que é bom. Essa substituição, ela tem a ver com a moral de Deus, com a grandeza de Deus, com a bondade de Deus, com o amor de Deus e não nosso. Deus não olha para a nossa bondade e fala, olha como eles são bons e eu vou lá dividir o meu amor com eles. O amor de Deus derramado é a partir de um olhar de maldade espalhada na terra e uma necessidade suprida por só quem poderia fazer aquilo. Se hoje temos um habeas corpus na mão, irmãos, alguém morreu por isso. Jesus deu a vida por isso. Um homem inocente morreu, escolheu fazer isso. A Bíblia fala que Jesus deu a vida voluntariamente por nós. E você pode pensar, mas Jesus nem me conhece. Ele é Deus, Ele é teu Criador, Ele te conhece mais do que você pensa. E Ele sabe, inclusive, da necessidade do quanto nós precisamos e precisávamos ser salvos, alcançados por essa graça. Outra coisa que acontece com o nenhuma condenação há é a condenação do pecado na carne. Deus enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, quer dizer, se fez homem. Ele era Deus e se fez homem. Jesus não apenas pagou a conta, Ele recebeu a sua própria carne, condenação que era nossa. Ao Jesus dar a vida por nós, Ele escolheu absorver, pegar os nossos pecados. E é por isso que a justiça divina é a única capaz de transformar o homem e fazer justiça plena. Sabe quando a gente olha para o nosso sistema de governo e a gente vê essa polarização louca, os lados que se matam e os deputados, os senadores, os vereadores que prometem, nada faz, e a gente fica nesse meio
né, igual bucha de canhão, e não acontece nada. Por que isso acontece? Porque eles estão legislando em nome de uma justiça humana, que é incapaz de justificar, que é incapaz de consertar as coisas, que é incapaz de colocar as coisas no seu devido lugar. A política brasileira hoje, ela não consegue fazer nada sem olhar para lados. Mas a justiça divina, ela trouxe sobre nós um ponto final naquilo que a carne nos condenava. Lembra do que Paulo, o mesmo Paulo que escreveu aos Romanos, disse: o bem que eu não posso e quero fazer, eu não faço. Paulo fala isso a partir de que lugar? A carne, ela tenta me dominar. Por isso, aquilo que eu quero fazer de bom eu não consigo. Mas como se consegue então? Pelo Espírito. Porque fomos alcançados por um Deus, nós recebemos o Espírito. Então nenhuma condenação há. Isso nos faz pensar numa realidade que, se antes vivíamos pelo pecado, aquele que é alcançado não vive mais pelo pecado. Paulo está falando que essa sentença que é revogada nos dá condição de viver pelo Espírito. E a segunda coisa que eu queria falar é um estilo de vida, uma mentalidade no Espírito, sendo vivida pelo Espírito versus a carne. Eu queria ler do 5 ao 11 contigo. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Por esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Paulo aqui ele está falando que se fomos justificados, não podemos continuar vivendo como se Deus não existisse. Paulo nos apresenta uma dualidade aqui nesse texto. Ele fala sobre o pendor da carne e do Espírito. E Paulo não está falando, quando ele diz aquele que se inclina para a carne, vive na carne, parece que é uma escolha, mas não é sobre isso. Ele está falando que aquele que recebeu o Espírito Santo e vive a partir dele, não tem mais inclinações carnais. E precisa fazer a escolha que é pelo Espírito. Porque lhe é apresentada uma forma de viver diferente. Porque antes nós conhecíamos uma única maneira de viver. Se antes o ódio que eu nutria no meu coração, da possibilidade de me rebelar à injustiça pessoal e fazer coisas que um homem não pode fazer, pelo Espírito eu me inclino para uma obra que é do Espírito. Mas isso
na prática significa o quê? Parece que muitos crentes pensam que ao aceitar Jesus, a nossa vida ela muda um chipset, que você começa uma reprogramação. E aí, tipo assim, uma jornada que eu vivia, eu passo a andar por um outro caminho. Não é só isso. Eu ando por esse caminho diferente com uma mente transformada. O que Paulo está falando sobre o pendor da carne, sobre a escolha da carne, sobre andar na carne ou no espírito é: vocês estão no espírito, escolham as coisas do espírito. Vocês que andam na carne, ao escolher a carne, vocês estão mostrando que estão na carne. E por que eu estou falando isso? Porque é comum nos nossos dias e na nossa geração, muita gente coloca a culpa no pecado. Mas o pecado me fez fazer isso. Mas nós acabamos de ler que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E Paulo está falando que no Espírito a gente está sepultando a carne. Logo, o pecado é a sua maneira de viver nele. Então, o que está sendo apresentado para a gente é: a nossa mente está sofrendo uma transformação, que ao viver pelo Espírito, a gente se inclina para o Espírito. Mas como se vive pelo Espírito? Buscando as coisas do Espírito, irmãos. Parece que há uma inocência em nosso meio hoje que nos faz pensar que ter uma vida comum, buscando as coisas que não agradam a Deus, nos coloca num cenário que podemos ser santificados. O que está em jogo aqui é: se vocês foram alcançados pela graça de Deus, o Espírito habita em vocês, não existe mais a possibilidade de vocês desejarem essas coisas, porque a mente de vocês foram transformadas para isso. Logo, a nossa inclinação é buscar o Espírito e não a carne. Mas ok, como é que se faz isso no nosso dia a dia? Ok, eu estou no meu trabalho e tenho uma tentação. É comum que muita gente ache que tentação se ganha e vence quando a gente pensa no resistir. É simplesmente: sai para lá, tentação. Show. Ô irmão, quem dera. Tu manda um SMS, um WhatsApp para tentação. Pô, entendi. Não é para te tentar. Vou embora. O que está em jogo aqui é: se temos uma vida no Espírito, toda a minha inclinação deve ser espiritual. Mas ela parte de um lugar de consciência, irmãos. E é possível que a gente tente ganhar essa guerra a partir de nós mesmos. Como? Não, se eu orar alto, se eu declarar como aprendi na batalha espiritual, isso vai sair. Eu declaro que todos os demônios que me tentam saem agora. Tchau! Irmãos, Satanás e sua hoste só respeitam uma coisa: o sangue de Jesus. O caminho sendo proposto por Paulo aqui não é de uma ação, mas é de uma mentalidade. Então, ao ser tentado no dia a dia, aquelas angústias que nos sobrevêm todos os dias, quando isso bater na nossa porta, o caminho a se fazer é lembrar do que Paulo nos ensinou, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E aí eu exerço isso a partir de um lugar de fé. Se Cristo me salvou, me colocou num lugar espiritual onde não há condenação e o pecado não pode mais me vencer, porque eu recebi um habeas corpus e aquilo não tem mais poder contra a minha vida,
eu estou garantido, irmãos, no Espírito, que essas coisas não me tocam. Mas também eu estou me comprometendo a ter um tipo de vida no Espírito. Porque não é conhecendo a verdade de que Deus nos salvou e fez o que Ele fez, tirou a condenação, que nos coloca e nos dá o direito de viver do jeito que a gente quer. O assunto é: precisamos viver uma vida que agrada a Deus. Um tipo de vida que honra o sacrifício da cruz. Um tipo de vida que entende o amor de Deus para além daquilo que é sensorial. Porque podemos ouvir sobre o amor de Deus, nos encantar com Ele, chorar com Ele, e Ele não ser uma verdade sobre o que Cristo fez na cruz. O amor de Deus, Ele só é o amor de Deus que pode nos alcançar, porque Cristo é o próprio amor, irmãos. Nós não estamos falando sobre sentimento. Nós não estamos comparando que Cristo nos ama mais do que o nosso marido, esposa, filho, amigos, irmãos. Não é isso. O amor superior de Cristo, que promove todas essas coisas, é um Deus que se fez homem e se entregou por nós. Não dá para pensar no amor de Cristo sem pensar o quanto Ele sofreu por nós. Nós estamos caminhando para a Páscoa. E domingo que vem todo mundo vai lembrar do sacrifício de Jesus. Oh, o quanto! E aí vão cantar a música do Leonardo Gonçalves em todas as igrejas. E todo mundo vai chorar. O ponto é: esse sacrifício ainda mexe com você? Ele é real para você? Ou você se apega no amor de Deus e exclui o que Ele fez por você? Porque se você ama apenas o amor de Deus, isso é universalismo, irmãos. O amor de Cristo foi sacrificial. Quem viu aqui A Paixão de Cristo do Mel Gibson? E é assustador aquele momento, né, do couro comendo. É terrível. E eu acho que ninguém assistiu aquilo ali, por mais durão que seja, sem ser tocado. Irmãos, aquele filme não é capaz de traduzir o sofrimento de Jesus. Embora a dramaturgia fez com excelência. Porque a Bíblia fala e coloca Jesus como homem de dores. Ele não foi chicoteado, insultado, espancado, porque Ele estava amando apenas a gente. Ele fez isso recebendo o pecado de toda a humanidade. O nosso pecado. E o nosso pecado que ainda bate na nossa porta. Ah, então, mas por que você está falando essas coisas, Juan? Porque experimentar o amor de Deus, ele precisa vir acompanhado de um compromisso, irmãos. Há uma responsabilidade ao ser amado por Jesus. Há uma responsabilidade quando nós recebemos o amor de Deus. Há uma responsabilidade porque um homem se deu por nós, inocente. Olhou para a gente, amou um por um que está aqui. Olhou para Thaís e falou: eu te amo, apago os seus pecados. Eles não me ofendem, estou te justificando. Agora você pode viver por causa do meu sangue. Ninguém pode te condenar mais. Irmãos, é o sacrifício de amor de Jesus que fez isso por nós.
o pendor do Espírito. Paulo vai dizer que é a vida e a paz. Viver no Espírito não é um estado místico de levitação. E às vezes a gente pensa isso, né? Que somos carismáticos, místicos, dons. Viva no Espírito. Então aí tu pensa que eu passo o dia orando em línguas, em pensamento. Porque, né? Eu não faço isso para Satanás ouvir. Tem essas coisas. Não adianta que tenha essas coisas, irmão. O que Paulo está falando aqui é de uma mudança de mente, de foco. É ter o Espírito de Deus habitando em você de tal forma que os seus desejos começam a ser alinhados com o dele. Mas, ao ouvir isso, mais uma vez quero dizer que parece que é uma proposta automática. Não é. Como você vai conhecer os desígnios de Deus? Conhecendo a sua palavra. Todo cristão necessariamente precisa se voltar para a palavra de Deus e conhecê-la de perto. Lembra que eu falei que ser alcançado pelo amor de Deus exige um compromisso? É sobre isso que eu estou falando. É impossível desfrutar do amor de Deus sem se comprometer com esse amor. Lembra do porque muito me amou? É isso mesmo? É o quê? Muito me perdoou, muito amarei. É olhar para o tamanho da obra que Cristo fez e enxergar, eu não posso viver um dia sem amar Jesus. E a responsabilidade que Paulo está falando tem a ver com o corpo está morto por causa do pecado. E aí, novamente, a gente volta para aquela questão do mas eu sinto pecado todos os dias da minha vida. Como é que eu vivo? Se voltando para a palavra de Deus, para aquilo que foi feito, para aquilo que foi proposto. A obra de Cristo é definitiva, crendo que ela é suficiente e nós não precisamos de mais subterfúgios para além do que foi feito. Senão a gente vai inventar coisas de que não precisam, irmão. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ponto. Ninguém pode te condenar. E aí surgem coisas que vão nos levar para que lugar? Não, você precisa fazer 7 semanas do não sei o que para ser livre disso. Caramba! E o sacrifício que a gente está falando? Não, mas se você jejuar dessa maneira, jejum não é para isso. A gente vai criando coisas que tentam colocar um peso equiparado com o que Jesus fez. Mas o que ele fez é para ser superior, irmãos. E a nós só cabe o quê? O reconhecimento de que tem um Deus que decidiu nos amar, deu a sua própria vida, desceu, se fez homem, tocou a nossa vida, sofrendo, padecendo. E a gente faz o quê? Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado pela obra redentora. Obrigado pela cruz. Obrigado porque mesmo sem eu merecer, o Senhor me alcançou. E isso não fala sobre ser crente. Fala de uma obra de um Deus que nos faz um tipo de pessoa do jeito que Ele quer. Por isso que viver no Espírito precisa de uma mentalidade correta. Senão nós vamos criar coisas e vamos colocar no lugar de Jesus. E aí começamos a viver uma igreja que precisa de coisas para além de Jesus. E quando fazemos isso, já nos perdemos, irmãos. Se nós precisamos que um culto tenha, além de louvor a Deus dedicado e palavra do Senhor, nós estamos perdidos. O Evangelho de Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Não só para nos dar aquilo que Ele prometeu e fez
mas para nos sustentar até o último dia. Então, o nosso papel é: eu creio naquilo que Jesus fez por mim e vivo a partir dessa realidade. Pastor nenhum pode te dar isso. Homem nenhum pode te dar isso. ONG nenhuma pode te dar isso. Só Deus é capaz. Reconhecer o amor de Deus é necessariamente assumir um compromisso. Assumir um compromisso de que a nossa vida não tem mais sentido para ser vivida do jeito que a gente acha e deve. Reconhecer o amor de Deus vai nos levar a recalcular rotas, compromissos, obrigações, como a gente gasta o dinheiro, como a gente cuida da família, como a gente trata os amigos, os irmãos. O Evangelho, ele mexe com todas as áreas da nossa vida. Porque se trata de um Deus, homem, totalmente Deus, totalmente homem, que é santo e viveu um tipo de vida para nos inspirar. Vá comigo para o verso 12 de Romanos, por favor. Nós vamos ler do 12 ao 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E aqui Paulo fala sobre uma identidade que é gerada pela obra da justificação, que é filhos, herdeiros e co-herdeiros de Cristo. E ele fala sobre a morte do velho homem, que somos devedores, mas não a carne. Nossa dívida agora é com o amor. A vida no Espírito exige mortificar os feitos do corpo. É uma ação ativa, diária e responsável. Paulo está trazendo para a gente uma consciência, e a todo tempo ele está colocando uma condição que é pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito. E Paulo, ao falar isso, é para a gente desconstruir uma mentalidade que nós podemos fazer algo por nós mesmos naquilo que o Senhor fez. É impossível que eu e você acrescente alguma coisa de bom, de bondade, de qualidade nos feitos de Jesus por nós. Paulo está falando que a única maneira de agradar a Deus é viver pelo Espírito ao qual Ele nos deu. Ele nos salva, nos justifica, fala que não há condenação nenhuma mais para o pecado, nos dá o Espírito e pelo Espírito podemos viver.
Irmãos, você entende que a vida do crente, embora haja uma responsabilidade pessoal, ela se trata mais de confiar do que fazer? Deus exige mais fé de nós do que afazeres. E de repente, isso não é uma realidade para você sobre a sua relação com mortificar a carne, as tentações, porque você não confia o suficiente no que Cristo fez. E você a todo tempo tenta viver a maneira que você acha que deve o Evangelho. E aí, se eu peco, não, eu tenho que fazer isso para ser perdoado. Mas e o que está escrito? Que nenhuma condenação há. E aí é colocado camadas de jugo no homem. Agora você precisa fazer isso, 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 isso. Já que você está em tentação, cara, fica no banco um pouquinho. Já que você não resiste ao pecado, você precisa de um tempo. Que tempo é esse? Que coisa é essa? Irmãos, fique em paz. O barulho lá de fora é superior. Fique totalmente em paz. Deixa as crianças zoarem. E aí a gente assume que lugar? Que se eu não fizer algo à altura, eu não recebo aquilo que o Espírito está me conduzindo. Só que Paulo está falando aqui que há uma identidade herdada. Fomos feitos filhos. E todo mundo aqui nesse lugar é filho de alguém. E o filho vive como filho. E há uma questão em volta disso que a gente precisa relacionar bem, que é, cara, se a vida em Cristo matou o velho homem, não somos mais devedores, como eu faço agora? É encher-nos dessa verdade, dessa consciência de que o sacrifício de Cristo foi suficiente, mas estamos fazendo isso a partir de um tipo de vida que depende do que Ele fez. E isso aqui vai exigir que muita gente abra mão de ser orgulhoso. Hoje eu vi um documentário. Cara, como é que é o nome do documentário? Acho que é A Condenação de Deus, A Sentença de Deus. Você já viu esses documentários que estão sendo feitos no Nordeste? Que fala sobre a presença de Deus, não sei o que lá. É o mesmo grupo que fez. Sobre um pai de família que criou uma família e todos os filhos, a vingança de Deus. Irmãos, brutal. Porque fala de uma família que foi alcançada pela graça de Deus. Todos os filhos. Mas fala de um chefe de família que confiava muito nas suas posses. E se tornou um homem ateu, mas um homem que blasfemava contra o Senhor, porque a segurança dele estava no seu dinheiro, nas suas posses, naquilo que ele podia gerar e fazer. E por isso ele se tornou um homem prepotente, orgulhoso, encarava as pessoas, quem discordava puxava a arma. E é uma loucura que o caminho que Deus começa a fazer para alcançar aquele homem é deixando ele enfermo. Ele fica enfermo. Não estou falando que Deus o fez enfermo. E ele fica numa condição que ele se torna como um bicho. E ele começa a endemoniar dentro de casa. Receber espíritos malignos, para atacar os filhos. E ele começa a afrontar os filhos, ficando nu, recebendo espíritos, e começa a pedir: pega a água do esgoto para eu beber. Eu vou lavar a casa com água do esgoto. E aí um dos filhos recebe uma revelação de Deus, que é: nós somos filhos, precisamos honrar o Pai. Vamos viver como filhos.
O que a gente vai fazer então? Dar amor ao Pai. Irmãos, eu não cheguei no final, mas aquilo ali mexeu comigo. Porque aquele pai transforma a vida daqueles filhos um inferno. E ele era um homem de muitas posses que começa a vender tudo a preço de banana para não deixar herança para os filhos. Só que um dos irmãos decide fazer isso. Nós precisamos honrar e amar o papai. E ele usa uma alegoria que é muito interessante. Ele pega 9 gravetos, junta e amarra. E pega um graveto e fala para os irmãos, quebra esse graveto. E aquele que estava sozinho era facilmente quebrado. E aí quando ele pegava os 9 gravetos, não conseguia quebrar. E assim aqueles irmãos geraram fé de que unidos em amar o Pai, quer dizer, viver como filhos, eles estavam fazendo aquilo que era correto. Eu não sei no que vai dar, que eu não terminei de ver, que eu tinha que vir para a igreja. Mas eu fiquei pensando naquilo. Cara, filho, existe uma posição para viver. E a posição de filhos é amar os seus pais. O que Paulo está falando, que foi garantido para a gente, ao sermos alcançados pelo amor de Cristo, fomos condicionados e capacitados a amar também. Independente das nossas relações familiares. Independente se você teve uma família justa ou injusta. Independente se você teve pai ou não. E aqui é apresentado uma oração que é feita pelos filhos. Recebemos o Espírito de adoção que clama, Abba, Pai. Isso quer dizer, ainda que você não tenha tido um pai, Deus é um bom pai. E Ele está provando isso nessa carta de Romanos 8. Nenhuma condenação há. Nós agora vivemos pelo Espírito. E mais, recebemos a graça de sermos filhos de Deus. Essa graça de sermos filhos de Deus e herdeiros nos coloca num lugar de gratidão ao Senhor. E ainda que a gente tenha dificuldades, irmãos, de nos relacionarmos com a nossa família, com coisas que precisam ser ajustadas, Deus é capaz de ordenar essas coisas. Uma das coisas que eu mais tenho visto na minha jornada de vida cristã é famílias que foram despedaçadas pelo pecado, onde estavam condenados, e a graça de Deus entrou e mudou tudo. E aonde havia ódio, passa a ter amor. E aonde havia inimizade, houve reconciliação, por causa da obra que Cristo fez. E nós, como filhos, precisamos olhar para esse lugar, irmãos. Como estamos vivendo diante daquilo que nos foi ofertado. Não há mais condenação, o pecado não pode nos tocar. Podemos viver pelo Espírito, e viver pelo Espírito a partir de uma consciência de uma obra que foi definitiva e nos dá a total condição de viver como estamos vivendo diante de todas essas realidades. Quais têm sido os nossos passos diante de reconhecer o amor de Deus que nós cantamos, de entender a justificação, de que em Cristo hoje, ao sermos tentados, podemos nos voltar para o Senhor. E com a própria palavra lembrar, nenhuma condenação há. Isso não vai tocar a mim, não vai tocar a minha casa, não vai me fazer pecar. Eu não vou me dobrar
para o pecado. Porque, irmãos, é necessário lembrar que o problema da humanidade ainda é o pecado. É o pecado ainda que destrói as famílias. É o pecado ainda que destrói os casais. E o pecado tem nome. Quantas famílias, quantos casamentos são destruídos por causa de mentira, por causa de desconfiança, por causa de pornografia. Nessa noite, nós somos lembrados que nenhuma condenação há. E podemos nos apropriar, pegar isso com as nossas mãos. Receber isso com as nossas mãos, com o nosso coração. E ter uma vida no Espírito que agrada a Deus. Ser herdeiro significa que tudo que pertence a Cristo, por direito, nos é compartilhado pela graça. Só que Paulo coloca isso dentro de qual lugar? Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. A vida no Espírito abraça a cruz antes de sermos glorificados em Deus. E aqui eu quero desconstruir uma ideia que cresce e cresce no meio dos evangélicos, que é uma vida triunfalista, de que em Cristo Ele é obrigado a nos dar tudo que nós precisamos. Não, meus irmãos. O que aconteceu de mais importante de Cristo para nós foi a salvação. E com ela herdamos tudo o que precisamos. Ainda que a gente não viva sonho nenhum nessa terra, o sacrifício de Cristo é suficiente para nos livrar de toda a condenação. Porque se desejamos lugares altos na nossa profissão, nosso papel é estudar, trabalhar, correr atrás. Se desejamos crescer em coisas, precisamos nos dedicar. Mas para a condenação que havia sobre nós, para a sentença que havia sobre nós, Cristo já resolveu. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa vida ela vai gerar um tipo de experiência prática. E aí como vivemos a partir do Espírito? Sendo diferente a tudo que nós fazíamos, irmãos. Se eu era maledicente antes de Cristo, com Cristo eu não sou mais. Se eu vivia preso à pornografia, em Jesus eu não sou mais. Se eu era violento sem Jesus, com Cristo eu sou manso. Essa semana o Mateus Ferraz me mandou um vídeo, cara, maravilhoso. De um homem que está com a esposa numa moto no trânsito e uma senhora bate num motoqueiro. E esse motoqueiro vê que o motoqueiro da frente fica enfesado e chega com a postura de paz. Calma, irmão, calma, irmão, calma, irmão. Bota a cabeça no lugar, o cara desce na moto já... Oh, mulher! Ele, calma, calma, calma. Aí eu lembrei do que a Bíblia diz, que a palavra branda acalma o furor. E o papel daquele homem até as pessoas irem embora foi: calma, calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Conversou com a senhora começou esbravejando na nordestina, arretada. Daqui a pouco ela acalmou, todo mundo se abraçou e foi embora. Eu falei, cara, um agente de paz. Um agente de paz. Se antes éramos nervosos, irados, hoje nós semeamos paz. Porque esse é o efeito da graça de Deus e da obra de Cristo em nós. O nenhuma condenação há não é para nós apenas desfrutarmos de uma vida sem pecado e condenação,
mas era para sermos parecidos com Cristo. E nossa oração dessa noite é essa: nos faz parecido com Jesus, Espírito Santo. Lembrando que nós não precisamos de nada mais, irmãos. Nenhuma campanha substitui o Evangelho. Nenhuma bandeira dentro de igreja substitui o Evangelho. Toda causa política é menor que o Evangelho. Todo esforço humano não pode contra o poder do Evangelho. Então nós nos submetemos a Ele e a Cristo, o dono da palavra de Deus. Curva a sua cabeça, meu irmão.